Seja bem-vinda e bem-vindo ao Diário de Eva, né, pá? Sim, bem-vindo a todos. Toda vez a gente fala isso, né? Bem-vindo aos homens, às mulheres, a todos que participam com a gente toda semana e os que estão participando pela primeira vez também. Exato, seja bem-vindo. Você já é de casa, a gente quer que você se sinta em casa. É um privilégio ter você com a gente. E já comenta aqui no chat o que você tá achando da programação, o que você achou aí, o que a Tainá falou. Eu gostei muito do programa da Tainá. Gente, excepcional. Muito legal esse programa novo. Vocês entenderam agora porque que ela saiu do Diário de Eva, né? Foi seguir carreira solo. Metida, né? Mais sucesso aí pra esse novo programa. As eu tô pessoas amando. que despontam, né? Acabam conseguindo um programa só pra elas. Estou tentando aqui faz algum tempo, mas por enquanto... Você vê quem dá certo na vida e quem não dá. Quem tá aqui, ó, na rabeira da Letícia. Gente, mas voltando aqui, centralizando pro tema de hoje, que eu sei que você já deve estar curioso ou curiosa para saber o que a gente vai falar. E o tema é genial. Muito importante, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Quem nunca ouviu um não de Deus? Exato, quem nunca? Você já ouviu um não de Deus? Já comenta aqui no chat, que hoje eu tô a pessoa da interatividade. Sim. Quero comentários no chat, estou aqui olhando tudinho. E aí, o tema é ouvindo o não de Deus. Como lidar com o não de Deus? Sim. Eu sei lidar com o não de Deus? Sim. Eu quero que você já comece a meditar aí, e para isso, para te ajudar, eu vou falar o versículo, a passagem do dia, né? Não é nem o versículo, é a passagem. Lá em Daniel 9, diz o seguinte, a partir do versículo 20 até o 23. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora eu vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Gente... Que passagem, né? Que passagem. Houve uma resposta. Porque você é muito amado. Exatamente. Mas a gente vai falar, né? É disso que a gente... Esse é o ponto. Gente, se vocês escutarem tudo que eu ia falar já quem é que vai falar aqui, mas eu não vou dar esse spoiler pra você. Quem acompanha as redes já sabe, não é mesmo? Exato. Se você não gostou, assim, da surpresinha... Acompanhe nossas redes, que você já vai saber com antecedência quem é o entrevistado. Já fica aqui o jabá. Já segue no Instagram IPPTV. Já segue aí tudo que tem da IPPTV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tudo. Porque aí você vai estar por dentro de todas as programações. Segue a Letícia também, se você quiser participar do Quiz de Eva. O quiz eu coloco do meu pessoal, mas estou colocando na IPPTV também. A interação tá bem legal, sempre tem bastante resposta. Participe. E agora nós temos um quadro genial. Muito bom, que é para quê? Interatividade. E aí a Paola vai fazer o nosso Quiz de Eva. Você sabe que o nosso objetivo também nesse programa não é só o nosso crescimento pessoal, mas também ajudar você a ajudar outras pessoas. Por isso que as nossas perguntas são sempre focadas em... E se alguém, porque a gente também gosta daquela coisa de, eu não sou essa pessoa, né? Então, assim, qual conselho você daria para alguém que está descontente com Deus? A. Foca no fato dela ser pecadora e não merecer nenhum bem. Foca no fato de que Deus é amor e gracioso. C. Ajuda a refletir nas motivações do coração dela. E D. Todas as alternativas anteriores. Se você pensou alguma coisa fora disso, já muda de ideia, que a gente já te deu só opções aqui focadas. Exato, a gente trabalha com alternativas. Você que é vestibulanda, você que gostava do período da escola, já aproveita para matar a saudade. A gente facilitou o processo. A gente não fez prova dissertativa com você, hoje a gente deu opções, tem um cardápio de opções aí para você escolher. Então responde aqui no chat, porque é muito interessante para a gente saber a opinião do público. E até para a gente saber como que a gente vai formular as próximas perguntas. Né? E aí, sem mais delongas, porque esse assunto dá pano para muita coisa. Eu quero chamar a nossa queridíssima convidada mensal, Marcele Quirino, que é conselheira, que é tudo de bom. Ai, que saudade, olha essa carinha, gente. Meu Deus. Saudade, né?
Parece que a gente nem se fala todo mês. Pois Sim, é. eu tô esperando uma ligação. Tô aqui, já abri minha agenda, hein? Já tô deixando aqui ao vivo minha agenda aberta. Só vir. Tô te esperando. Ai, meu Deus. Vou falar pro meu diretor. Diretor, estamos chamando lá pra Balneário Camboriú, Pessoal, o próximo Diário de Eva é eu em Balneário, tá bom? na praia. Lá na praia. Vamos lá. Má, eu sei que a gente vai entupir você de pergunta, mas a gente sabe que você vai responder tudo. E ainda melhor, com base nas escrituras, que é, assim, a autoridade máxima aqui. Centro deste programa, não é mesmo? Sim. Ó, a primeira pergunta é: Deus fala conosco de quais maneiras? Já para engatar no assunto, né? Assim que eu vi essa pergunta, eu vou pôr o óculos aqui que eu já tô com 41. Mas assim que eu vi essa pergunta, eu logo disse assim porque eu repasso as minhas respostas com meu marido, né? Para ver se tá tudo certo. E aí eu disse assim, eu quero responder de primeira assim, ó. Deus fala conosco como? Como Ele quiser. Ai, linda. Ele é Deus. Ele fala conosco como Ele quiser, da forma que Ele quiser, né? Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode falar conosco como Ele quiser. Mas, diretamente, o Senhor fala conosco através da sua palavra. O pecado, a corrupção do nosso coração, a maldade que há no mundo, muitas vezes confunde a nossa cabeça e quer confundir a nossa cabeça das maneiras que Deus fala conosco. Então, a gente fica andando para lá e para cá atrás de respostas e do que Deus fala. A gente vai até a irmãzinha de oração, a gente vai até o pastor, a gente vai sempre à procura, sendo que a voz de Deus, a palavra de Deus está na nossa mão. Tem o nosso acesso diário a qualquer momento. Aí é que vem o ponto. Para que eu ouça a voz de Deus, eu preciso abrir a palavra. Eu preciso ler a palavra. Deus fala comigo através de sua palavra. Então, se a Bíblia fica fechadinha na minha estante, se eu não tenho uma vida devocional diária com Deus, se eu não me aprofundo no estudo das Escrituras, Ele não vai falar mesmo. Então, eu preciso desse contato diário, todos os dias com Deus, e Ele, com certeza, olha, mas é assim, ó, uma resposta certeira, não tem dúvida. Ele, com certeza, vai falar conosco. Você que está esperando uma resposta de Deus, abra as Escrituras e ouça a voz do Senhor. Ele fala conosco. É um Deus que fala, né? Esse é o princípio. Sim, exatamente. Mas, Má, a gente também fica meio confuso com essas partes, com essas questões que parecem subjetivas, né? Assim, ele falou, mas aí eu giro a Bíblia assim, abro um versículo, né? Ou aconteceram situações, circunstâncias. Como que a gente discerne, né? Como que a gente discerne que Deus está me dizendo um não? E como que eu devo reagir diante disso? A primeira coisa é que ninguém gosta de não, né? Ninguém gosta. O bom seria sim para tudo, né? Ai, Deus, eu queria isso. Sim, minha filha. Ai, Deus, eu queria ir. Vá, minha filha. Ai, Deus, eu queria aquele emprego, tá aqui. Aí para solteiras, ai, Deus, eu queria aquele príncipe. Sim, minha filha. A gente fica nessa expectativa de que Deus responda sim para tudo. Na verdade, muitas igrejas hoje têm pregado de um Deus que é isso aí, que responde Deus sim para tudo. O Deus que nos ama tanto
e o amor dele é tão grande que esse amor transborda só em si. Vocês duas que estão nesta bancada ainda não são mães. Em breve serão, se Deus quiser. E vocês verão que o amor que a gente demonstra pelos nossos filhos, esse amor, ele transborda em vários sims e vários nãos. A forma com que eu demonstro amor pelos meus filhos não é dizendo sim a tudo que eles querem, né? Tem se falado isso. E hoje, como todo mundo entende de tudo na internet, tem se falado isso, que o bom é a mãe que diz sim para tudo, o pai que diz sim para tudo, essa correção positiva, tudo pode, tudo. Nós precisamos entender que o não é necessário quando a gente ama alguém, para correção, para instrução. E aí é o tema do programa. Deus também diz não para as nossas orações. E o não dele é porque ele é mau? É porque ele é injusto? É porque ele é maldoso? Não. É porque ele nos ama que ele diz não. É porque ele nos quer bem que ele diz não. E no momento, às vezes a gente não entende. Aí a gente chora, a gente fica frustrado, a gente fica triste, mas com o tempo a gente começa a entender que esse não foi bom para mim. Então, agora, respondendo bem diretamente a pergunta, vou dizer como que a gente entende a resposta de Deus. Muitas vezes a gente espera assim, olha, Senhor, eu vou ou não vou ter aquele emprego? Eu queria muito. Eu ouvi lá no Diário de Eva que a palavra responde. Aí a gente pega a Bíblia e a gente abre num texto, esperando que esse texto tenha lá uma palavra sim ou não. E a gente se frustra porque não é assim. Deus responde às nossas orações conforme nós vamos falando com Ele. É o estudo de sua palavra. Ele vai clareando os nossos pensamentos. E aí uma coisa que eu queria muito explicar, que eu tenho para a minha vida. Sabe desembaraçar os caminhos? Sabe? Sabe quando um homem entra no meio de uma plantação e tem muito arbusto, tem muito matagal, tem muito mato seco, não consegue se andar, mas ele com um instrumento ali, com uma foice, ele vai limpando o caminho e as coisas vão ficando fáceis. A gente consegue caminhar, a gente consegue enxergar as coisas. É assim que nós vamos entendendo e enxergando a vontade de Deus. E lembre-se, Deus não é Deus de confusão. Deus não fica brincando conosco. Eu acho que Deus disse sim. Não, acho que agora ele disse não. Não, acho que é não. Não, Deus não é Deus de confusão. Então, quando você está orando, vida devocional, e os seus caminhos estão sendo desembaraçados, quando você está certo daquilo que está fazendo, o Senhor está respondendo às suas perguntas, aos seus clamores, e está dizendo sim ou não. É dinâmico até, né? Porque ela deu uma metáfora para a gente entender, e parece que é isso mesmo. Analisando, depois que a Má falou, analisando o que aconteceu, até na vida pessoal. Eu espero que isso esteja acontecendo com você de casa. Enquanto a Má falou, eu fiquei pensando nos nãos que Deus me deu, e todos eles são providenciais, né? Sim, e é um grande incentivo para a gente manter um contato com o Senhor o tempo todo, porque às vezes a gente está tão focado nos nossos desejos, naquilo que a gente quer, que a gente tem certeza de que a nossa ideia é a melhor, de que o nosso plano é genial. Deus, eu tenho uma ideia genial. E aí, você vai só
informá-lo, na verdade. E quando, na verdade, você se foca, na verdade, num relacionamento com Deus, beleza, você tem os seus desejos, mas você tem o coração mais disposto para a vontade dele, né? Você vai se acalmando conforme ele vai te respondendo. É claro, você vai ficar triste, vai ficar chateado, porque a gente tem uma visão linear, né? E Deus tem aquela visão de tudo, né? De da tudo, história né? inteira. Completa. Inclusive do nosso coração, do que vai acontecer lá na frente, de trás, sabe tudo, né? E daquelas coisas que você não sabe. Então, assim, é incrível a gente buscar esse relacionamento profundo com Deus. A gente estava escolhendo um versículo para começar esse programa, né? Porque a gente não queria nada que fosse assim, Deus falou não porque ele não gosta de você. A gente queria uma coisa assim, mais animadora, como a gente encontrou de Daniel. Mas a gente, obviamente, passou por aquele de Jeremias, né? Porque eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E aí ficou muito vivo para mim essa ideia, sabe? Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, para te dar o melhor e tal. E no final ele fala, vocês me buscarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Essa dinâmica, né, de você ouvir a voz de Deus, tá muito ligado a você buscá-lo e você se relacionar com ele em oração, né? Manter esse contato direto para ouvir o sim e disposição para ouvir o não também. Exatamente. É a humildade perante o Vocês Senhor, se né? lembram do... Muito da nossa vida é sair, tudo da nossa vida é sair do nosso próprio eu e buscar o desejo do Senhor. E quando a gente vive isso, é batata, né? A gente vai ser bem-aventurado, a gente vai ser feliz, porque ele promete plena satisfação nele. Sim. Então, quando você percebe que os seus caminhos eram tortuosos porque você não conhecia o plano geral de Deus. E você prefere... É que nem Paulo falou, né? A profundidade das riquezas, né? Da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. A gente não tem essa sabedoria, então a gente tem que confiar naquele que sabe de todas as coisas. Exatamente. Mas eu vou deixar aqui para Má falar o resto. E eu já tenho uma pergunta. Que essa pergunta eu realmente tá aqui dentro, tá internalizada. Assim, a gente coloca as nossas dúvidas aqui e fala assim, é pro programa. Não tem nada a ver comigo, é só pra tirar a dúvida do povo. Meu primo disse. Exato. É assim, como que eu vou identificar se uma negativa de Deus é pontual ou é pra sempre, assim, ela é permanente? Quando que eu vou perceber que Deus tá falando não agora não? Ou, não, mana, não vai dar, não vai ser nunca. Para assim. que tá feio. Assim, Olha, eu não posso mentir. E eu ia começar essa resposta dizendo assim, eu não estou falando das meninas que estão na bancada, mas vocês se entregaram, então eu vou ter que falar de vocês. A gente tá aqui pra isso, né? Pra colocar a cara a tapa. Porque quando eu li essa pergunta, sabe o que me veio à mente? Vou pedir pro diretor não tirar vocês da câmera agora. Ai, meu Deus. Deixar o corar de vergonha. Tô brincando. Brincadeira. Mas sabe o que me veio à mente quando eu vi essa pergunta? Eu vi a gente procurando pelo em ovo. A primeira coisa que eu pensei. E também vi a gente... na verdade, eu enxerguei meus filhos tentando dar o que a gente fala muito em São Paulo, né? Dar curva na mãe e no pai. Sabe? A gente querendo dar um jeitinho no que a gente quer. A gente está querendo dar um jeitinho no que Deus quer. O Danilo gosta de dizer assim, mãe, posso pegar o seu celular? Eu digo, não. Aí ele diz assim, agora não, mas e depois? Aí eu digo, não. Passa uns minutos, ele vem e diz assim, agora pode? Aí eu digo, não, eu disse não. Veja, meninas, às vezes o que nós perguntamos para Deus, o Senhor não vai nos deixar sem direção. Mas às vezes a resposta não vem rápido. Às vezes a resposta que Deus dá demora para ser dada. Às vezes demora anos. Quantas vezes a gente intercede, por exemplo, por uma cura? E a pessoa,
ela padece de uma doença por anos. Anos. E a gente pergunta para o Senhor, por quê? Senhor, o meu desejo é a cura, mas nos responda se o Senhor vai... Anos. E aí nós vamos ficar assim? Será que é um não permanente ou é um não temporário? Será? Se a gente ficar nessa dúvida, se a gente ficar nisso, vejam o quanto nossas almas serão consumidas. Então, se Deus diz não, é não. Até quando? Não sei. Ele pode reverter esse não em sim? Ele pode. Aí sim, o não pode ser naquele período. Mas naquele período eu entendo que o não é não. Posso falar uma coisa bem particular? Já que eu estou em casa, então eu vou falar. Eu orei, eu e a minha família, nós 4, desde 2018, oramos por um novo bebê aqui em casa. Vocês sabem, os que não sabem, né? Eu tenho 2 filhos e nós, em 2018, conversamos e começamos a orar para que Deus nos desse um novo filho. Era o nosso desejo. Mais um filho na casa. E nós passamos 2 anos orando. Os meus filhos oravam todos os dias, principalmente o menor, o Miguel. Todos os dias. A criança já tinha nome. E ele orava por esse nome, por essa criança. Uma vez eu fui buscar ele na escola, a prof me deu um abraço. Parabéns, querida! E pôs a mão na minha barriga e deu os parabéns do quê? Ela estava me dando parabéns do filho que o Miguel disse que eu ia ter. E nós oramos 2 anos. E Deus respondeu não. Não. Eu não... Esse pedido, a minha resposta para vocês é não. E nós entendemos isso. Felipe e eu entendemos. E então, em janeiro deste ano, nós nos sentamos com os meninos e dissemos, a partir de hoje, nós não vamos orar mais por este pedido, porque o Senhor nos disse que não. Ele acalmou o nosso coração, nós estamos felizes, estamos satisfeitos e Deus disse não. E aí nós paramos, alegres, contentes com a resposta que o Senhor deu. E 6 meses se passaram. E agora, depois de quase 6 meses, eu descubro que tem um bebê na minha barriga. Eu tô grávida. E eu quase desmaiei, meu marido quase morreu, as crianças quase morreram, todo mundo quase infartou. E eu tô grávida já de quase 4 meses. E nós estamos esperando uma menina. A menina que nós estávamos pedindo ao Senhor. E que o Miguel disse para a prof que se chamaria Melissa. E Deus nos deu uma menina. E ela, aqui na minha barriga, se chama Melissa. E Deus respondeu não. E nós entendemos o não. Ele mudou de ideia? Não. Naquele momento, descansa o coração de vocês, ele disse. É não. A minha resposta é não. E aí, muita coisa foi trabalhada no nosso coração e na nossa vida. Nós fomos nos acalmando, seguimos os planos, ele foi concretizando. E aí, ele nos deu a bênção de termos mais um filho. Então, assim, quando Deus responder não, naquele momento parece ruim. Mas calma, é para o nosso bem. Às vezes é livramento. Naquele tempo não seria bom. Será que é temporário? Será que é permanente? É não. É não. E é para o meu bem. A resposta dele é para o meu bem. O plano dele é completo. A gente tem que lembrar que a nossa vida não é ciclos, né? Não fica dando voltas. O nosso Deus tem a linha, tem o começo, tem o meio e tem o fim. Reverendo Hernandes, ele fala uma coisinha bem bacana. Nós não vemos o que está atrás da curva. A gente não enxerga
Mas Deus, ele já viu lá na frente. Ele já enxergou que está da curva, depois da curva, da próxima curva. Então, Deus sabe. Se ele está respondendo não, é que lá na frente você vai dizer assim, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor me respondeu lá atrás. Então, não fique apegada nisso, né? Não procura pelo em ovo. É não, é não. E eu aceito esse não. Eu aceito. E o Senhor vai nos mostrando, entendeu? Marcele me faz chorar. Já Tava aqui começou olhando pra assim. Paola. A gente com a câmera fechada, ela assim, quando você falou assim, eu orei, aí ela, eu vou chorar. Ela nem começou. Tava com o olhinho cheio de água. Eu fiz assim pra não chorar. É porque, assim, é uma coisa que Deus faz, né? Une os santos, aí a gente ora um pelo outro e a felicidade do outro é, de fato, a nossa felicidade. Quando a gente escolheu esse tema, a gente pensou na Marcele, lógico, porque a gente conhece a história de vida dela. E aí, quando a gente mandou o tema, ela falou assim, gente, esse tema combina muito comigo. E, assim, Deus dá um testemunho e ele dá um selo selo do Espírito Santo, né? Tô aqui. Essa questão que a Má falou agora me fez refletir um pouco sobre a questão de expectativa, né? Porque a gente recebe o não de Deus, aí esse fato da gente ir falar assim, não agora, né? Pode ser que sim depois, mas não agora. Eu vou continuar aqui orando. Porque eu vou continuar aqui. Perdendo o meu sono. Vou continuar aqui sonhando de madrugada. Porque vai que eu convenço. Vai que ele tem dó de mim, né? E aí a gente fica alimentando uma expectativa e a gente se frustra com os nossos próprios pensamentos, né? Sim. Aí não tem como não lembrar de novo do versículo de Jeremias que Deus promete te dar um futuro e uma esperança, né? Exatamente. Essa diferença de expectativa e esperança são... Para mim, foi muita diferença pensar nisso, porque expectativa é quando você constrói toda uma ideia que você acha que é perfeita para você e você só fala assim, tá aqui, Deus, desenhei, o que você acha, hein? É só me dar agora. E, assim, e a esperança vem dele, né? Ele é algo que é baseado nas coisas que ele te prometeu e confiança nele, né? A gente precisa aprender isso. Foi... Essa ideia da gente, do não agora, a gente, e do esperar, é não? Ou eu posso esperar e talvez é um não agora, eu vou esperar mais 1 ano e depois 2. É muito... A gente quis trazer exatamente por isso, porque muita gente pensa que o não é, tipo, Deus não gosta de mim, e aí você se compara com outro, por que sim pra ela, não pra mim, sabe? E são muitas coisas que a gente pensa, você questiona o amor de Deus, você questiona a bondade de Deus, você questiona a gente corre o risco, né, de questionar tanta coisa, e até a gente estava vendo uma pregação do Hernandes que ele levanta, assim, um dos primeiros pontos o não de Deus é uma prova enorme do amor dele por nós. E a gente ter essa convicção de, não, eu tô falando não, porque eu te amo, muda a sua receptividade a essa resposta, né? A sua caminhada. E, tipo, se Deus falou não, ele sabe mais do que eu. É até a questão de Daniel, né? Da passagem que a gente leu no começo, que ele fala assim, você teve uma resposta porque você é amado. E logo depois, a resposta é uma visão que era tão tremenda que Daniel ficou, assim, caindo no chão, os joelhos vacilantes, e ele se prostrou, né? Tanto que Deus falou, eu vou te dar força para você levantar. Pra você levantar. Então, não necessariamente foi, tipo, um mar de rosas que talvez poderia ser o que a gente queria, ou o que Daniel queria pro povo, né? Vamos ter um bom governo. Foi uma coisa chocante, mas foi a realidade, e foi a realidade que Deus deu para ele. E ele deu porque ele era amado. Sim. Então, a gente tem que aprender a lidar muito com o não de Deus, né? De uma forma... E enxergar amável. De uma forma positiva, né? Enxergar, assim, vai doer, eu queria. Porque a gente tem uma visão muito limitada, né? Mas a gente aprender a enxergar o amor de Deus em tudo faz com que a gente cresça e entenda que você pediu errado. Brincadeira. Às vezes, porque você pede mal. A gente pede mal, né? A gente pede mal. Mas acho que muita gente questiona também, poxa, mas e quando o meu pedido é lícito, sabe? E quando não tá nada fora da palavra, sabe? É pro bem do outro, é pro bem de tudo, e Deus fala não. E aí? E aí, Marcele?
Poxa, meu pedido tá tão bonitinho aqui, ó, dentro da palavra. Poxa. Eu quero que minha família se converta. É verdade. Isso é um bom Então, ponto. É que a gente jogou aqui uma É que não bomba. tá no roteiro, mas eu pensei nisso agora. Pedidos que são cristãos, né? Sim. Por exemplo, emprego, cura, Uhum. um marido, filhos, né? Filhos. Por que que Deus fecha a madre de uma mulher? Coisas de saúde. Eu me lembro de um amigo nosso que ele trabalhava muito na igreja, muito, muito, e ele tinha um Uno, um Fiat Uno velho, caindo aos pedaços, mas esse Uno levava ele para todo lugar. Ele trabalhava com os jovens. Todo mundo entrava no Uno e saía do Uno, e um dia o Uno foi roubado. E aí nós ficamos assim, ó, inconformados. Como que o Uno foi roubado? Se era um instrumento e foi. O Senhor permitiu, porque lá na frente o Senhor tinha outros planos. A gente não enxerga isso. Me faz lembrar, sabe do quê? De Jó, passando por tudo aquilo. E aí Deus fala assim, depois de muitos capítulos ali da história, Deus vem falar com Jó. E aí ele diz assim, olha, quem é você para questionar quais são os meus planos? Né? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Aí o que a Paula está falando, o tamanho dos seus pensamentos, e veja os meus. Então, porque os nossos olhos, os nossos pensamentos são para o agora, né? São imediatos. A gente enxerga o agora. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui quando o programa acabar, né? Nós temos planos. Nós organizamos. Precisamos organizar. Mas nós não sabemos. Tudo está nas mãos do Senhor, nos planos dele. Então, quando Deus diz não para algo que parece extremamente piedoso, pode ser aos nossos olhos. Mas Deus, ele sabe o contexto todo. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E ele sabe que se ele der aquilo naquele momento, talvez ali para o futuro não seja bom, né? Então, nós temos que... A palavra mesmo é acalmar, se aquietar, descansar, sabendo que ele fará o melhor por nós. Exato. É a questão do bebê, por exemplo, né? Da Melissa. Que vocês pediram e era um pedido piedoso, né? Era um pedido de, poxa... Sim. Queremos uma família maior, para a glória do Senhor. E ele disse não a priori, mas depois a história termina assim, Sim. com lágrimas nos olhos. Se você está Vou até mostrar, termina, Ai, termina assim, ó. Ai, que Termina assim, eu já quero estamos ir. assim. Que bonitinha. Oi, Melissa. Vem, Melissa. A gente... Vamos ver nos comentários, tem bastante hoje. Tem muito. Todo mundo tá adorando a Marcele falando. Sim. Olha, a Delva já falou aqui, ó. É Delva, né? Delva. Parabéns pelo bebê. O Adriano Cardoso falou assim, logo no começo, né? O não faz parte da caminhada. O não também é educativo. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Sua visão vai além da nossa visão. Ele vê algo mais. Aí, ó. Pregou já aqui o Adriano, também sempre conosco. Continue conosco, Adriano. A Givanete, ó. Que prazer ter a participação da querida Marcele. Louvado seja Deus por permitir a bênção da gestação novamente. Parabéns. Tive o prazer de te conhecer no Encontro de Mulheres em Itanhaém. Aí, ó, já tem gente aqui que conhece a Marcele de diversos lugares. Tá popstar essa mulher. Melissa vai ter que, ó, a Edna tá brava aqui, ó. Penso que cristãos imaturos ficam cheios de mimimi, tentando entender o não de Deus. Quase querendo que ele justifique a sua negativa. Nossa. Calma, Edna. É verdade, porém calma. É verdade, né? A gente quer que Deus dá aí uma resposta dissertativa então pra mim. Então me diz por que não. Aquelas assim, né? É que nem criança, né? Por que não? E aí Deus fala, oi, não, peraí. Que nem fez com Jó, né? Peraí, deixa eu só voltar aqui. Quem é que criou o mar? Assim,
Onde você estava quando o mar foi criado? Lindo. Só isso que eu queria falar. Obrigada, Jó. Beijo, Jó. Acho que é. Aqui, ó, o Adriano tinha falado no começo, Deus não é o gênio da lâmpada, ou do Aladim, né? Deus é soberano e tem controle sobre as nossas vidas. Sim. Mas é assim, é um descanso, né? Como a Má falou. A soberania de Deus, ela é um lugar de descanso, porque se a gente for agir pelos nossos próprios pensamentos, a gente vai acabar numa cilada. Ai. Olha, gente, deixa aqui nos comentários o que você acha. Ontem mesmo eu estava comentando com a Lê, eu estava conversando com um amigo ali, aqui na igreja, e ele estava contando das peripécias do passado, né? Quem nunca? Das pessoas com quem ele se envolveu, lá. Não vou citar nomes, obviamente, mas a gente acabou a conversa, ele falando assim para mim, já pensou se eu tivesse ficado com essa... Ele contou toda a história, né? Aquela coisa de novela. Aí ele terminou assim, já pensou se eu tivesse ficado com aquela moça? Quando Deus fala não, eu tenho que agradecer, porque eu não estaria aqui. Ele estava todo assim, né? Me pregando. Eu não estaria aqui se eu tivesse ficado com aquela moça Exato. em tal situação, etc, etc. E eu já guardei para mim aqui, ó. Eu entendi o recado, Deus. E hoje de manhã eu e a Pá tomamos café juntas, né? E a gente conversou sobre isso, né? Sobre algumas coisas que aconteceram na vida e que Deus deixa a gente ir até certo ponto. Mas depois ele puxa com aquela cordinha de amor dele e fala assim, não, mana. Ainda bem que eu te ensinei. Agora não dá. Agora é não. Porque senão vai dar ruim daí pra frente. Sim. A gente saiu bem do roteiro, vamos voltar pro roteiro. Mas... como nós podemos entender... A gente meio já falou meio sobre isso, né? Mas a gente vai reafirmar. Como podemos entender a soberania e a justiça de Deus diante dos nãos e das adversidades, né? Porque tem sofrimento nisso também, aí, né? Se eu o vejo como injusto diante das situações. Eu não sei, eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Vocês conhecem o pastor Emílio Garófalo, né? Sim. Ele é da Igreja Presbiteriana. Queremos trazê-lo aqui, Inclusive, mas ele fala não pra gente. Fica aí um apelo Não, pro pastor. Vem aqui, eu já falei para a Paola que se ela pôr ele lá e não me pôr, ela vai ver só. O Garófalo, uma vez numa pregação, ele falou de um caso verídico, de algo que aconteceu. Eu não sei, não me lembrei exatamente dos detalhes, mas ele conta de uma pessoa que morreu numa igreja e era uma pessoa muito, muito querida, muito amada pela igreja, pelo povo, né? E quando essa pessoa morreu, a igreja sentiu muito, ficou extremamente triste, impactada com aquela morte. Era um homem que trabalhava muito na causa do evangelho e tudo, e esse homem morreu. Ele tinha uma doença e ele morreu. O que esse pastor fez? Ele convocou a igreja toda para que a igreja ficasse em oração, orando para que aquele moço ressuscitasse. Não sei quantos ouviram essa pregação. E aí a igreja se pôs em oração, todo mundo orando. O homem lá, deitado já no caixão, e a igreja, uma igreja evangélica, se pôs em oração por aquele moço, dizendo que o povo não aceitava aquilo, o que tinha acontecido, não podia acontecer aquilo, ia fazer muita falta, era um homem amado, trabalhava, e a igreja começou a orar. E passou horas, tinha um tempo, eles iam passar aquelas horas em oração, orando para que Deus ressuscitasse aquele moço. E isso saiu em tudo quanto é jornal, eu acho que foi em Brasília mesmo, e o homem não ressuscitou, o homem não levantou, mortinho da Silva. Continuou, e aí a igreja ficou ali, o pastor ficou naquela situação, meio sem escapatória do que dizer, então... É isso, irmãos, realmente Deus disse não ao nosso pedido e tudo mais. Então, há coisas que estão sob a gente quer colocar, a gente já falou sobre isso, sobre o nosso martelo, né? Sobre a nossa justiça. Nós queremos julgar o que é bom e o que é ruim, né? Nós queremos dizer se Deus é bom
ou se ele é ruim, dizendo sim ou não, atendendo o nosso clamor ou não. Nós queremos ter o martelinho ali da justiça e dar o veredito final. O nosso Deus é Deus justo. Ele é justo. Tantos salmos escritos por Davi, dizendo assim, Senhor, os meus inimigos estão prosperando. Eles prosperam, eles têm as coisas, e enquanto eu estou aqui, ó, nessa vida sendo perseguido, mas eu confio na tua justiça. Então, quando a gente pede algo, e Deus diz não para mim, e às vezes parece que o mesmo pedido ele disse não ao ímpio, por exemplo, pô, que tristeza que dá. Deus diz não para mim, eu estou aqui, eu todo domingo na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto no coral, eu trabalho na IPP, e Deus diz não para mim, e disse sim para o ímpio. Muitos dos salmos também dizem do que acontecerá com o ímpio, não é? Então nós precisamos crer na justiça do Senhor. Ele sabe, ele tudo vê, ele tudo sabe. E a mão do Senhor, a justiça está em suas mãos, né? Ele tem a sabedoria, que é essa que a gente não consegue nem alcançar, para dar o seu veredito e para dizer sim ou não. Só que é assim, manas, ó, só fica fácil de aceitar se nós, de fato, crermos no Senhor. Tem que ser de coração. Não dá para ser de boca. Não dá. Não dá para assistir o Diário de Eva de hoje e falar da boca para fora assim, eu creio. Tem que ser de coração. Muita coisa é só pela fé. É pela fé que eu creio que isso que está acontecendo comigo é para o meu bem. É pela fé que está doendo. Vamos lembrar aqui de 2 nomes que Deus disse não? Quando o nosso amigo Paulo pede para o Senhor tirar o espinho da carne. Ai, Deus tira? Eu não estou aguentando. E Deus tirou? Não tirou. Quem sou eu perto do Paulo, né? E Deus não tirou. Mas vamos pensar no seu próprio filho, não é? O Senhor na cruz, depois de todo aquele sofrimento, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha, difícil, olha o que eu estou sofrendo. E lembra que ele era 100% homem? Estava doendo na carne, estava sofrendo. Se possível. E o que foi que o pai disse? Não. Nós vamos completar todo o plano. E assim foi feito. Então, a nossa amiga aí que diz que os crentes ficam de mimimi, que é duro mesmo. Mas tem muito crente de mimimi mesmo. Querendo colocar jeitinho, colocar palavras na boca do Senhor e esquecendo que ele sabe o começo, o meio e o fim. Sim. Exato. Nossa, arrepiei tudo. Essa disposição para o não, ela é tão importante. A gente estudou esse texto de Jesus no Getsemane há pouco tempo no PG e foi, assim, para mim, destruidor, assim, não negativamente falando, mas sabe quando você não para pensar? Eu não tinha parado para pensar que Jesus orou 3 vezes pedindo por isso. E eu falei, gente, eu nunca tinha prestado atenção neste detalhe. Tipo, ele realmente estava pedindo para que, se possível, afaste de mim. Era o sofrimento mesmo, né? Exatamente. Então, e Paulo orou 3 vezes. Gente, olha aqui, ó. Talvez... Não, brincadeira, não vou criar uma teologia em cima disso. Brincadeira, gente. O diretor corta. Corta. Não estou criando. Ora quantas vezes você quiser, aí o quanto Deus colocar no seu coração para você, né, pedir por isso. Isso me lembrou a música do Logos, né? Senhor Jesus, eu não entendo espinho. Junta Paulo e Jesus, né? Não entendo. E aí, ele não pode ser maior que o Senhor dele, né? E se o próprio Cristo, que é o nosso mestre, teve que sofrer... Quem sou eu para me achar bonita aqui, que tem que ficar aqui, ó, na rede, sem sofrer nada, né? E sem ter um nãozinho de Deus. A gente sempre costuma falar que a gente é filha mimada do Senhor, né? Mas é um mimo
sábio, né? Não, a gente fala uma pra outra quando a outra não tá vendo que está sendo mimada por Deus. Tipo assim, eu tô aqui reclamando dela assim, você é muito mimada, você não viu? Mimada, olha Deus, Isso aqui. olha Deus te dando essa bênção aqui, amada. E você tá aí reclamando. É, amada. Então, É. até o não, né? Tipo, o não, hoje a gente percebeu que o não é um mimo. Faz parte de um mimo de Deus pra gente. Sim, é um Não, presente. filho. E eu Cuidado. aceito a sua tristeza temporária Sim. diante do meu não, mas você vai enxergar lá na frente, porque eu vou te dar clareza. E o quanto. Até a Wanda comentou aqui, ela falou assim: cadê? Eu oro e termino a minha oração assim: Senhor, esses são os meus desejos, desejos do meu coração, porém seja feita a tua vontade, que é o que Jesus ensina, né, no Pai Nosso. E às vezes eu oro assim chorando, porque eu quero a minha em letras garrafais, eu quero a minha vontade, sincera aqui. É sincera. Mas essa é uma dinâmica importante pra gente pensar de quando você pede, você está disposto ao não? Você está com o coração disposto ao não? Porque eu acho que o nosso sofrimento amplia quando a gente, na verdade, não está disposto ao não. Você pede e fala assim, Deus, é só essa solução que eu tenho, não tem outra. Eu estava fazendo uma devocional outro dia sobre dúvida com a Daisy, e tinha um texto que citava a passagem de Esther, quando ela convoca o povo para orar, ela é convencida, né, de que ela tem que ir falar com o rei e tal, e aí ela fala, né, então, pessoal, orem, jejuem, e que eu vou falar com o rei, se eu perecer, pereci. Então, ali, ela não demonstra que ela tem uma certeza de que vai dar tudo certo. Ela está disposta, do tipo, vocês podem jejuar, mas Deus pode me matar, né, e aí ele cita também Daniel, quando vai para a cova e tal, e para a fornalha, e ele fala, tipo assim, eu não sei se Deus vai me livrar, mas eu vou obedecer. Então, assim, são pessoas ali que a gente considera como corajosas, pessoas de fé, mas que nessa fala elas estão dispostas a ouvir um não, porque Deus pode falar não, né? Até a outra passagem que a gente viu outro dia foi de Jacó, quando eles querem levar Benjamim para José, e ele fala, não, vou ficar sem filhos, ele sofre, quando ele vê que tem que mandar Benjamim, ele fala assim, eu vou orar, vou pedir pela misericórdia desse homem sobre vocês, e levem. E se eu tiver que ficar sem filho ficarei. Então, exatamente. sabe, assim, são coisas que eu nunca tinha me atentado e que comecei a pensar, gente, é verdade, será que a gente ora assim? Eu vou pedir, vou clamar, vou jejuar, mas se for não, então é não. Vou lidar, eu que lute, né? Eu que lute. Má, aproveitando aqui o ensejo da Pá, como que a gente lida com o sofrimento que é gerado por uma negativa do Senhor? Tipo, eu vou ficar aqui triste no meu quarto, assistindo TV e séries e me entupindo de chocolate até a minha dor passar. Ou o que eu faço? Uma esperativa? Eu leio o quê? Me fala aí, me conta que essa eu também quero saber. Uma vez uma moça me disse que ela tinha uma preocupação de ficar acomodada, de ficar conformada com a resposta de Deus, de ser ali meio assim, vou esperar a resposta de Deus. E aí ficar ali meio, tá bom, é isso aí. Deus respondeu, eu vou ficar assim mesmo. Do coração, isso, tá bom, fazer o quê, né? Deus é soberano, não posso fazer nada, então eu vou ter que aceitar. Veja que muita coisa, a gente precisa prestar muita atenção no que qual é a motivação e o que está dentro realmente do nosso coração, né? Então, eu sempre costumo dizer para as meninas que eu trabalho e para mim, aí eu vou falar uma frase da nossa Eliot. Vamos fazer a próxima coisa, né, Paola? Sim. Vamos fazer, faça a próxima coisa. Então, eu tenho me apegado muito a isso na parte prática. Faça a próxima coisa. Então, pode parecer a maior bobagem do mundo, mas você clamou por algo e Deus disse não. Deus te mostrou que naquele momento Ele não vai te dar aquilo
aquele emprego, a cura, aquela viagem, aquele marido, filhos, aquela roupa, aquele sapato, aquela faculdade. E Deus disse não. Então você, com o coração grato, vai dizer, obrigado, Pai, porque eu sinto o seu cuidado em mim. E de coração, Senhor, eu sofro agora, mas eu espero em Ti. E aí, quer saber a parte prática? É levantar da cama, é tomar um bom banho, é lavar os cabelos, é pôr uma roupa limpa, é passar um perfume, é passar um batom, pentear o cabelo e fazer as suas coisas. É a sua devocional diária, a sua oração, ir trabalhar. Vá trabalhar com alegria, com disposição. Já falei isso para tantas meninas, 6 dias trabalharás, diz o Senhor. Trabalhe com dedicação, faça o seu melhor. É o emprego que Deus lhe deu, é o sustento. Vai trabalhar, né? Lava uma louça, cuida da sua casa, faça as suas coisas, preencha o seu tempo com o que Paulo diz, com tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que é de boa fé. Não fique chorando. Preencha o seu tempo com as coisas do Senhor, né? Trabalhe, volta, estuda, vai para a faculdade, assiste um bom filme, faça massagem, faça a unha, vá para o culto, veja o PG, faça a próxima coisa. Sabe por quê? Senão a gente deita na cama e acabou o mundo, a gente chora. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Estou dizendo que é simples, mas estou dizendo que você precisa. Se você está nessa situação, anota aí, faça a próxima coisa. Qual é a próxima coisa? Eu não sei. Está aí na sua organização do dia. Faça e faça bem feito. Faça para a glória de Deus. Sensacional. É isso, Fechou gente. chave de Essa ouro. frase, a gente até fez aquele comentário aqui, sim, porque eu estava conversando com a Má sobre isso outro dia. A gente tem uma tendência na nossa frustração, né? Não porque Deus nos frustrou, porque a gente frustra com as nossas próprias expectativas, a paralisar, né? Tipo Elias, né? Deita lá. Vou ficar na minha caverna. Pode me levar. E Deus fala assim, ó, você vai comer o pãozinho aqui, agora você vai levantar e vai Agora trabalhar, vamos lá, tá bom, levanta. lindo? E é assim que funciona, gente. Levanta e vai trabalhar. Exato. Mas é como a Má falou, não é simplista. A gente não tá querendo ser simplista aqui. Sim, dói, diminuir dói. a sua dor. Todo mundo tá aí, vivendo e tem sofrimento, ok. A gente, poxa, sofre um com o outro, Sim. mas a gente não pode deixar Parar. você à mercê de si mesmo e Não. falar, ai, sofra sozinho aí, tem o seu momento. Não, vamos trabalhar, eu tô com você, eu te levanto, a gente anda junto. Liga pra ler, ela conversa com Assiste Diário de Eva junto, Diário de comenta, Eva, faz design de vida. levanta e vê a próxima coisa. Se tiver faltando trabalho, me procura, eu tenho pra dividir tranquilamente. A gente tem vários pra vocês. Brincadeira. Mas é importante pensar nisso, né? E pensar em como a gente tem uma ajuda, né, de Deus nisso. Tanto Deus enviando pessoas pra nos ajudar e o próprio Deus dando consolo pro Sim. nosso coração. Então, Tem isso também. se você tá ali triste... Fique atento a essas ajudas também, porque tem muita gente que se fecha no sofrimento, não quer falar com ninguém, não quer uma mensagem, e Deus às vezes manda anjos, né? A gente fala muito disso, pessoas que estão ali para te ouvir, para te ajudar e para te ajudar a fazer a próxima coisa, sabe? Exatamente. Má, foi um prazer. Ai, acabou. Nosso tempo tá, assim, estourando. Sim. Mas é sempre assim, a gente sempre pede pro diretor 5 horas de Diário de Eva. Brincadeira. Mas se a gente pudesse, a gente ficava aqui, ó, conversando. Dava pra ter, assim, pauta pra 15 dias. Mas nosso tempo se finda aqui. Sim. E nós te mandamos um abraço na Mel, na sua família linda. O pastor Felipe comentou aqui. Sim, tem um comentário muito importante aqui, ó. De uma Quer dizer, pessoa parabéns querida. pelo programa, queridas. Ah, Pastor é um querido. Felipe Quirino. É um querido nosso. Querido. Má, beijo pra você. Deus te abençoe. Beijo. Manda Amo novidade vocês. pra gente. Ai,
Tá Também bom. te amo. Um beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Gente, agora nosso programa tá acabando. Sim. Mas a gente ainda tem uma dica pra você. Não é uma dica de comida, porque a gente sempre deixa, né? É uma dica de pregação. O Falando nome da que estou com pregação. saudades da comida. Sim, logo mais teremos dicas de comida. Vocês estão aguardando, né? Eu sei disso. Eu sei que vocês estão esfomeados. Mas hoje a dica é quase isso. É quase uma comida, só que ela é espiritual. É uma pregação. É uma pregação do nosso queridíssimo pastor Hernandes Dias Lopes, que o tema é Quando Deus Responde Não às Nossas Orações. Entra lá na nossa página Presbiteriana de Pinheiros, aí no YouTube onde você está mesmo. Entra lá e coloca Quando Deus Diz Não às Nossas Orações, Hernandes Dias Lopes. Vai aparecer a primeira pregação, você escuta. Se você quer se aprofundar um pouco mais nisso que a gente conversou hoje, entra lá, clica nesse link e depois se comenta lá. Comenta no próprio vídeo, fala o que você achou, sua experiência. A gente gosta de interatividade. Exatamente. É exatamente isso. Pá, alguma colocação? Depois de tudo isso, gente, é só a gente aprender a orar mesmo e agradecer e ser grato por todas as respostas que Deus nos dá. Exatamente. Sim, espera, não. Ele sabe todas as coisas. E fazer igual a Simone Sheila, que falou aqui que vai compartilhar para a sobrinha dela, que ela já achou útil, vai compartilhar. Compartilhe para todo mundo, compartilhe nas suas redes sociais. Não é pela gente, gente, a gente não vale Não. nada. Não é? É pela palavra de Deus que está sendo... a gente vai estar passando isso para as outras pessoas, passando a palavra de Deus, e aí Deus usando a Marcele ainda para falar, olha que lindo. As respostas que a gente teve do quiz foram, assim, variadas. Teve bastante gente que recusou a A. Ai, eu não quero falar que ele é pecador, não. Ai, teve gente que não queria usar um pouco a C também. Ah, não, gente, deixa isso aqui para lá. Mas, no final das contas, eu acho que isso está bem respondido. Você tem que ajudar essa pessoa e você tem que entender. A gente vai ter que lidar com nossos nãos, né? E acho que a companhia e você tá consolando outra pessoa já é uma baita resposta, não é verdade? Foca no amor de Deus. Foca no amor de Deus. E é isso aí. O Diário de Eva fica por aqui. Quarta que vem a gente tá de volta. E é isso aí. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.